Hoje eu vou falar de como você diminuir as horas que você fica no seu celular. Isso serve para qualquer coisa também. Pessoal, um grande problema que as pessoas têm na questão do uso excessivo das redes sociais e do celular é esse uso muito grande de horas. Então, em algum outro vídeo eu comentei ali que tu tem 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar e ainda te sobra mais ou menos umas 8 horas aí para te viver, certo? E essas 8 horas, se tu usa 6 de celular, tu tem só 2 horas que tu não fez nada. Provavelmente ou tu tá tomando banho ou tu tá comendo alguma coisa. Então, tem pessoas que têm um uso muito grande, muito maior do celular e das redes sociais. Então, a gente precisa fazer uma análise de horas desse uso. Por quê? Nós temos duas questões aqui importantes. Então, tu pode abrir o teu aplicativo. Existe um aplicativo que no iOS e no Android que ele faz o seguinte, ó. Ele mostra quantas horas que tu usou o celular, quais aplicativos e tudo mais. Isso aqui é extremamente importante, porque nós temos dois cenários. Nós temos o cenário A, onde nós temos uma pessoa que trabalha com o celular, que pode ser um social media, pode ser uma pessoa que trabalha com vendas, trabalha no comercial, pode ser um influencer digital, que precisa fazer muitos stories, pode ser uma pessoa que produz conteúdo. Então nós temos esse cenário. Esse cenário, nós temos uma pessoa que tem um uso alto do celular e que é um uso funcional, porque é um uso para trabalho do celular. E nós temos um outro cenário, que é o cenário de grande maioria das pessoas dos usuários viciados em rede social, que é o uso para fins de etc, seja de qualquer fim. Então, aí entra consumo das redes sociais, os aplicativos de vídeo e foto, o uso da pornografia, nós temos aplicativos de mensagens, de tudo que vocês possam imaginar. Então não é um uso funcional. Óbvio que a pessoa que não usa para o trabalho tem mais danos que a pessoa que usa para o trabalho as redes sociais. Então a gente precisa fazer essa análise. As redes sociais não, o celular. A gente precisa fazer uma análise. Então tu abre lá o teu uso, ele está um uso de 5 horas, mas ali nós temos o aplicativo da câmera, nós temos o aplicativo do Notion, nós temos o aplicativo do CapCut, porque tu está editando vídeo. Então ali nós temos um uso de alguém que trabalha com aquilo. Então a gente vai ter que bifurcar para algumas estratégias para diminuir o uso sem prejudicar a tua capacidade de trabalho. Depois nós temos outro tipo de pessoa que vai ter esse uso, que é esse uso viciado, que é tu assistir um monte de vídeos no Reels, no TikTok. Eu excluí meu TikTok por isso, porque eu acabava vendo muito vídeo e não absorvendo conteúdo nenhum. Memes e tudo mais. Então nós temos esse tipo de pessoa. O que tem que ser o ponto base? Primeira coisa, para esse tipo de pessoa, tu que tá passando por isso, que é uma pessoa que te considera que tá viciada no celular, que não tá fazendo nada da vida, passa só no celular, e isso tá te dando problemas, tu precisa entender o quê? Precisa analisar essas horas e excluir todos os aplicativos que te deixam viciado. No início é difícil. Esses dias uma paciente estava me contando sobre a dificuldade de excluir o Instagram e às vezes excluía e voltava usando mais. Então é difícil, mas é necessário. Às vezes tu tem que excluir aplicativos desnecessários. Eu hoje me esqueci que o TikTok existe, basicamente. Por quê? Eu excluí esse aplicativo, que era um aplicativo que eu usava. Quando eu estava almoçando, quando eu estava comendo, se atrasava um paciente, toda hora eu estava tendo aquele acesso. E aquilo ali me dava uma sobrecarga de informações, como toda pessoa. Então, quando tu exclui esses aplicativos, tu não vai ter mais a graça de pegar no celular. E tu vai começar a ficar menos tempo no celular. Depois, outra coisa que é importante é tu ver quais são os teus horários
maiores de uso. Então, por exemplo, quando tu chega do trabalho, por exemplo, ou tu tem uma tarde livre e tu fica toda a tarde no celular, ou é no horário do teu café da manhã, que tu, vou tomar um café prolongado de 1 hora, fico ali olhando o vídeo. Nesses horários, tu tem que colocar outras coisas para fazer offline. Por exemplo, um treino, uma atividade física, uma caminhada, uma leitura, que é o que eu faço, que eu supri os horários que eu ficava nas redes sociais com a leitura. Então eu comecei a fazer leituras nesse horário e me funcionou muito bem. Então tu vai colocar outras tarefas para fazer. Isso é uma lição do poder do hábito. Troca uma tarefa por outra. Então, quando tu troca uma tarefa por outra, ou seja, tu ficava no celular, agora tu faz atividade física. Tu exclui aquele hábito da tua vida, porque tu criou outro em cima. E o que tu precisa fazer? Todo domingo tu precisa olhar o teu gráfico da semana para te entender a tua média de uso diário. Porque vai ter dias que tu vai ter picos, que tu vai usar mais, que tu vai usar menos. Mas é importante tu ter o semanal, que o semanal vai ser a soma de tudo. Então, se tu começa, exclui aplicativo, coloca outras atividades para fazer no horário, em vez de estar no celular, coloca o celular no outro cômodo, tu começa a implementar vários comportamentos para não usar o celular, de uma semana para outra tu começa a diminuir 25%, 30%, 50%, tu começa a diminuir muito o uso. E isso te gera um detox digital. E aí começa a te dar os outros benefícios, certo? O Nação Dopamina, que é um livro sobre vícios, fala sobre vícios modernos do celular e tudo mais, ele explica que tu precisa mais ou menos de 14 dias para voltar ao teu eixo dopaminérgico, para tua dopamina voltar a funcionar normalmente. 14 dias. Então imagina se tu tem um uso crônico do celular, tu precisa diminuir teu uso por 14 dias. Depois desses 14 dias tu começa a ver uma mudança, uma melhora, certo? No teu estilo de vida. Então, dicas. Analise o teu tempo de uso, coloque outras atividades, diminua esse tempão que tu fica, tipo de 2, 3 horas. Diminui. Usa meia hora, bota um limite ali e vai fazer outras coisas. Tu vai notar uma diferença de como tu vai ter sentido durante a semana. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreva no meu canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!